que precisar, Vambora. observando e aprendendo. Vambora. Bom, galera, o papo, como na última quarta-feira a gente combinou aqui no grupo, né? A gente sempre no final da live a gente decide, do papo, a gente decide o tema do próximo encontro e combinamos falar hoje sobre social listening, né? O potencial que o Clubhouse tem, nesse caso que está mais em moda agora, das marcas poderem escutar o que as pessoas estão conversando aqui. E escutar literalmente, né, dentro do Clubhouse, visto que é tudo por voz. Só que muita gente talvez não saiba o que quer dizer social listening, né? Então eu preparei aqui um pouco aqui de conteúdo para gente para trazer informação e depois a gente inicia aqui o debate. Lembrando, quem quiser alguns códigos aqui do Clubhouse, se você tocar o microfone várias vezes aí é como se estivesse batendo palma. Aqui embaixo tem uma mãozinha, quem quiser participar é só apertar o botãozinho da mãozinha aí que a gente consegue trazer para participar aqui para o papo também. Quem quiser convidar outras pessoas, tem um símbolozinho aí do mais, e aí você pode fazer um invite para outras pessoas participarem aqui do debate conosco. A ideia é um bate-papo aberto, tranquilo, sem julgamentos, para tratar de temas que entre a gente aqui mesmo no grupo, a gente vai decidindo como relevantes, tá, pessoal? Mas basicamente o papo de hoje que a gente combinou na quarta-feira sobre social listening entender um pouco desse potencial e o que seria, né, o social listening em primeiro lugar. Alguns de vocês aqui talvez não sejam da área de marketing, não sejam da área de tecnologia e talvez achem até estranha essa terminologia. Mas para a gente do marketing digital, ela é muito importante. Existem muitas ferramentas que fazem isso, mas vamos iniciar explicando o que é. Basicamente, o social listening é um processo de monitoramento social, onde você consegue monitorar marcas, concorrentes, produtos, palavras-chave, menções. Agora, é muito importante a gente entender que isso pode ser utilizado das mais diversas formas. Por exemplo, Trump foi eleito utilizando muito social listening. Bolsonaro no Brasil, o atual presidente do Brasil também. Por quê? Eles começaram a fazer rastreamentos desses dados que vão acontecendo e o cara vai fazendo um filtro do que tem de maior relevância e a pessoa começa a fazer o trabalho da campanha em cima disso. Então, por exemplo, no caso do Brasil, que a gente acompanhou, consegue acompanhar muito de perto, foi um trabalho de 4 anos. Bolsonaro era um político inexpressivo no Brasil, do ponto de vista de audiência, de imagem, enfim, e de repente ele se projetou baseado principalmente em aspectos polêmicos. E daí esses aspectos polêmicos eles foram trazidos a partir de uma escuta tecnológica, que é exatamente o social listening, né? Uma coisa que é importante a gente separar a diferença de social monitoring, o monitoramento social, do social listening. No caso do monitoramento social, ele basicamente ele faz a análise de marcas de forma individualizada, produtos de forma individualizada. Então vamos supor, eu quero fazer um trabalho de acompanhamento de uma marca como a Nike. Então eu ativo inúmeros softwares para fazer esse acompanhamento e daí eu posso, no meu caso, se eu sou do marketing da Nike, eu vou acompanhar o que está acontecendo, o que estão falando da marca. E se eu for um concorrente, eu posso usar aquilo ali contra eles, né? Já o social listening, ele faz uma coleta de dados mais ampla. Ele faz um entendimento mais amplo de tudo que está acontecendo. Então, ele começa a fazer um rastreamento geral, né? Um exemplo recente do que houve um grande debate nas últimas semanas aí, por exemplo, foi a história do WhatsApp. Do WhatsApp dizer que ia entregar os dados do que é conversado, tanto por áudio, por vídeo e por texto, dentro da plataforma, para os registros do Facebook e Instagram. Gerou uma grande comoção mundial. A imagem do WhatsApp foi muito afetada. O Telegram cresceu de forma gigantesca, muito rápido, em cima disso, porque muitas pessoas não queriam que acontecesse isso, que seus dados fossem entregues para outra plataforma, para daí eles começarem a tratar isso aí. Mas na prática, como é que pode acontecer um social listening, por exemplo?
Imagine que eu estou conversando com meu amigo Pablo, que faz bastante tempo que a gente não se encontra, e de repente a gente começa a falar sobre uma marca de perfume, sei lá, Issey Miyake. Normalmente Pablo não fala de Issey Miyake, Vini também normalmente não fala de Issey Miyake, e de repente começa a surgir campanhas de marketing para mim e para Pablo, aparecendo esse perfume Issey Miyake. Aí de onde é que ele surgiu isso daí? Através exatamente do monitoramento social. Ou do monitoramento social ou do social listening. Então, existe todo esse debate. Eu participei de alguns grupos de growth hacking já aqui esses dias e outros sobre marketing avançado outro dia, e a gente conversando sobre isso. Até que ponto é permitido ou não, é de direito ou não? Porque a empresa ela tem posse dos dados, mas quando a gente assina um contrato, a gente aceita aqueles termos de uso, o que acontece é que ali está dito que eles não podem usar os nossos dados de qualquer forma, principalmente em benefício deles. Então, obviamente é um debate muito grande, essas plataformas estão cada vez mais avançadas, né? Existem inúmeras métricas que eles utilizam nos bastidores para fazer esse acompanhamento, através de volume de conversação, das taxas de engajamento, de quanto a voz daquela marca está reverberando entre as pessoas, análise de sentimento. Por exemplo, em português, a gente tem uma questão muito importante, pelo menos no português no Brasil, que nós temos alguns amigos portugueses aqui, né? É bom frisar, né? No Brasil, Maria, por exemplo, a gente tem uma coisa que é do discurso nosso lá, que às vezes a gente fala uma frase com um contexto, com a semântica positiva, mas na realidade ela tem um sentido inverso. Por exemplo, Gabriel, agora há pouco, ele falou com um tom de humor sobre o frio na cidade de João Pessoa, lá no Brasil. Então, se você pegar a frase tecnicamente, ele está falando sobre frio. E na realidade, ele está fazendo um comparativo de que lá continua muito quente. Então, a análise de sentimento é uma área da computação, por exemplo, que faz uma análise muito aprofundada disso. É exatamente para entender esses comportamentos aí, né? E também existem outras métricas, como a análise do competidor, enfim, muitas coisas aí em volta desse debate, né? No futebol, as marcas, os times de futebol, eles já estão utilizando muito isso, né? Porque eles conseguem acompanhar o posicionamento dos torcedores, saber se um técnico ele está indo bem ou não, já nos debates dentro desses grupos. Então, existem inúmeras vertentes aí de utilização do social listening, né? Então, queria fazer só esse preâmbulo, esse papo inicial aqui para a gente trazer um pouco de conteúdo para a gente sobre o debate. E gostaria de escutar um pouco de vocês também, obviamente. Quem se sentir à vontade de falar. As pessoas que chegaram aí também, a Caroline, a Carla, a Priscila, se quiserem vir para cá conversar conosco, tem a mãozinha aí embaixo. Sejam muito bem-vindos a participar do debate. Quem quiser aí contribuir conosco nesse papo, eu acho que com certeza será muito rico na noite de hoje. Tá bom, pessoal? Vini, eu já falo que a Carol Crosara se garante punk, viu? Ela veio aqui para somar muito. Carol, bem-vinda, viu? Já tô puxando para cima. Tô puxando a Carla também, nossa amiga aí, a Priscila, se quiser também participar aqui conosco. Enfim, todos são muito bem-vindos a participar desse papo aqui com a gente. Alguém gostaria de falar? Brunão tá meio calado, não sei se Bruno tá por aí ou tá jantando. Estou na área, escutando, meu amigo, escutando aí a lição do dia. Será que o Galo tá fazendo social listening, hein, Brunão? Tá não, o Galo só sabe fazer raiva. O Galo só sabe fazer raiva. Isso não faz não. Aliás, eles poderiam estar usando, né, Bruno, o social listening aí
chutar a bola pro gol. Poderia, né? Poderia, porque se for escutar a torcida também é muita corneta, aí não dá. Eu lembro que a última vez que eu fui a Belo Horizonte, eu fui assistir. Brincadeiras à parte, e seja bem-vindo aí. O Marcílio estava louco para entrar desde sexta-feira, os convites não chegavam, ele entrou aí. E eu trouxe ele, é um cara daqui de BH, mas tem cliente no Brasil todo e no mundo, né, Marcílio? E é um especialista em marcas, sabe, Vini? Em brand, em construção de marcas. Então, acho que ele pode contribuir muito também, porque ele cria as marcas. E o social listening vem justamente para escutar, né? A marca fazer ali, não só escuta. A minha primeira contribuição, é importante separar, você trouxe muito bem, né, a diferença entre monitoramento e social listening. Muita gente confunde monitoramento com o social listening. São coisas distintas, acaba que uma complementa a outra, né? O social listening ele vai além, é uma outra camada do que é o monitoramento. Primeiro, você tem ferramentas, monitora o que estão falando sobre as marcas, tendência, vai para o Google Trends, vai ver lá que tem muita gente falando sobre BBB, sobre Club, né, House e por aí vai. Social listening é você fazer justamente a escuta e, além disso, para você tomar decisões estratégicas. E muitas marcas fazem isso, Vini, levando para ferramentas de Big Data ou Big Data, né? Que daí você consegue pegar esses dados não estruturados, que são as conversas aí em redes sociais, e com isso tomar decisões poderosíssimas baseado em tendências, sentimentos e o que realmente o mercado, o seu cliente quer. Existe aquela frase clássica, né, para você não encontrar produtos para o seu cliente, mas sim clientes para o seu produto. E marcas que trabalham com o social listening no Brasil, isso é muito recente, só as grandes marcas conseguem trabalhar com isso, até porque demanda ferramenta para você tomar decisões. O BI também ajuda muito, né? O Power BI. Poucas marcas ainda têm essa cultura de trabalhar, né? Porque ele acaba que ele consegue mitigar um pouco aquela máxima que a cada 10 produtos lançados no Brasil, 8 falham, ou seja, 8 produtos vão literalmente para o lixo, só 2 produtos vingam, porque as marcas não escutam os clientes, consumidores, o mercado, né? Ela vai jogando produto ali acreditando que aquilo vai ter algum benefício, algum uso, e em menos de 6 meses é retirado do mercado, gasta-se uma grana enorme com P&D, desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, e agora eles estão evitando isso, né? Ter esse custo aí, esse gasto desnecessário através do social listening, porque você consegue ser muito mais assertivo, porque pesquisas também tradicionais traz muito viés, não tem as pessoas falam aquilo que elas queriam ser, né? Mas quando é social listening fica muito mais genuíno. As pessoas vão para a rede social, criticam, essa marca podia fazer isso, essa marca podia fazer aquilo. Enfim, então pega vários insights que são mais verdadeiros, que as pessoas ali acabam deixando rastro em mídias sociais, principalmente, todos os dias. Ainda mais no Brasil, né? Que é o terceiro aí, o segundo mercado ou população mais produtora de conteúdo nas mídias sociais. Ou seja, o brasileiro ele é prosumer, ele produz conteúdo, ele é muito ativo em redes sociais. Então, por que não você não escutar esse mercado para tentar ser o mais assertivo possível? Sensacional, Brunão. Você é sempre brilhante, meu irmão. Registrar aqui a presença do meu amigo Tiagão, deve estar falando da Austrália, não sei nem qual é o fuso horário lá, deve ser 10 horas da manhã agora, eu acho. Mandar um abraço forte aí para ele, faz tempo que a gente não se encontra. Valesquinha, você que mexe muito com criatividade, gata. E aí, o que você acha dessa contribuição do social listening para o ambiente? Eu achei o Bruno perfeito nas colocações dele. Porque dentro da criatividade, a gente tem o design thinking, né? E eu trabalho com o design empático, que é um braço do design thinking, que faz justamente o que o Bruno falou. A estruturação de produtos, né? E de marcas, para que realmente aquilo tenha relevância para o cliente. Então, é escutar o cliente
O social listening, na verdade, vai contribuir muito mesmo com isso, porque até então a gente pegava nas redes sociais depoimentos e pesquisas, né? E os gastos no caso do desenvolvimento de produtos, vão reduzir imensamente, porque tu vai colocar para o teu cliente aquilo que realmente ele precisa, aquilo que realmente ele quer. E não sair produzindo assim, sem... E isso tem a ver com sustentabilidade, né, Vini? No caso, o desenvolvimento sustentável agradece muito, porque os produtos saem das marcas já com aquele destino, né? Uma coisa mais personalizada com a audiência. Eu acredito ali que a gente está observando, acho que o Bruno também está observando, a Nike já está aqui no Clubhouse. Então, acho que vai ser bem interessante assim, para reduzir muitas coisas e inclusive gastos e lixo, né, no planeta. E também tem a ver com o sucesso dos produtos, né, daquilo que a gente coloca no mercado. Eu estava conversando hoje com uma assessora do Flávio Augusto e ela falou que ele e o Negro já estão espalhando uma galera dentro desses grupos para estar escutando os movimentos que estão acontecendo para entender melhor e até tentar tomar decisões ainda mais rápidas para começar a vender aqui dentro, né? Então, tem uma galera já, obviamente, o Clubhouse é muito jovem, a gente não consegue entender ainda as tendências, quais direcionamentos nós vamos ter. Eu continuo trazendo a máxima de que muitas máscaras vão cair, como já estão caindo. Muita gente que usa Ghostwriter para produzir conteúdo, o cara não manja, fica aquele discurso contínuo, fica só um requiem, só repetindo as mesmas coisas. E aqui não tem estrutura de apoio, né? Então tem que ter uma inteligência muito grande para tomar decisão rápido. Exato, tem a ver, na verdade, com o design emocional também, né, Vini? Porque aqui a gente não consegue disfarçar o que a gente está falando, não consegue não ser autêntico, né? E essa questão que você falou ali do emocional é muito forte para o desenvolvimento dos produtos. Eles estão antenadíssimos nisso, né? Porque a gente decide o que compra pelo lado emocional, né? Total. Então o brand sense vai pegar forte agora. Alguém mais que vem participar aí do debate, trazer alguma contribuição? Ô Vini, boa noite pessoal. Eu queria pegar uma carona aí um pouquinho no que o Bruno falou e o que a Valesca colocou. A gente, talvez um pouquinho antes do passo, né, que a empresa precisa fazer em relação ao social listening, é cuidar, talvez, ou pensar, né, ou ajustar a cultura dela para ouvir o cliente, né? Ou seja, porque ainda, pasmem, né? Vocês todos aí, talvez a maioria, seria bom até que o cliente estivesse aqui na sala, né? Até assim seria uma contribuição maior. Mas muitas marcas ainda não se preocupam com a opinião do cliente, né? Assim, a gente se depara muito no início das nossas consultorias, quando a gente vai fazer check de canal, né? Assim, tá, mas o retorno do cliente chega por onde? Aí o gestor fala assim, oi, né? Então, ele está vendendo, mas não sabe se aquele produto realmente está agradando, né? Ele está prestando um serviço, mas ele não sabe se aquilo realmente está agradando. E aí você pensa, né, assim, como que isso está ecoando, né? Seja nas redes sociais, nos grupos, por outras ferramentas, né, nos diversos grupos, seja de WhatsApp, de grupo de Facebook, que para muitos segmentos ainda funcionam, e sem o cliente ouvir, né? Então é interessante porque o Bruno falou sobre a questão custo, né? Porque, lógico, né, em momentos de crise, como a gente está vivendo agora, as empresas às vezes não enxergam determinadas ações como investimento, mas sim como custo, elas vão realmente pensar duas vezes em fazer esse processo, né? Vão talvez desmembrar. Eu acho que a gente tem duas vertentes, né? Assim, você tem dentro de uma mesma ação, que é a vertente tecnológica, né? Ou seja, os recursos que a gente vai usar para fazer. Até na semana passada a gente fez um call com uma empresa de Brasília, deixa eu pegar o nome aqui para vocês,
especializada em fazer social listening. Inclusive, eles trabalharam nas últimas campanhas eleitorais, chama Vox Radar. A gente está estudando uma parceria exatamente para alimentar a Big Data de cliente, para tomada de decisão, ou seja, transformar aquela sensação em indicador, e o indicador vai gerar alguma mudança, né? Seja no produto, marca, posicionamento, lançamento de serviço, remoção de serviço ou remoção de produto também. Mas tem a vertente cultural também, né? Ou seja, a marca ela precisa ter essa cultura de ouvir, né? Porque ferramentas para ouvir o cliente a gente já tem para pesquisar o que tem se falado nas redes, né? Nas diversas redes, como o Bruno falou, né? A gente também usa aqui Google Trends, né? Então você pesca lá num blog que saiu alguém comentando, lá no Pinterest, enfim, uma imagem. Então, canais, monitorar esses canais, né, e de certa forma ouvir ali o que as pessoas estão falando, a gente já tem esse meio, né? Agora, transformar isso e fazer com que a empresa tome decisão, ou seja, aquela velha diferença entre escutar e ouvir, né? Às vezes elas estão escutando o cliente, mas não estão ouvindo o cliente, né? Também tem esse passo cultural, que a gente percebe que às vezes acontece com as grandes marcas, né? Assim, ou pelo menos aparentemente a gente vê elas já fazendo, como foi esse exemplo da Nike, que já dentro do... já experimentando aqui o Clubhouse, né? Mas que muitas vezes também não fazem essa mudança cultural, né? Às vezes tem a ferramenta, mas culturalmente elas não estão ouvindo o cliente. Show, Marcelo. Só pimentando a conversa aqui, tá? Porque top demais. É legal que a gente tenha a feature, mas é importante a gente usar a feature, né? O pessoal que não é do marketing, que gosta de fazer alguma contribuição, de repente é interessante escutar, né? Quem não é desse nosso dia a dia, o que pensa sobre esse tipo de processo que muitas vezes talvez nem soubessem que acontece. Vini, Manda, Brunão. a Valesca falou aí sobre a importância do design thinking, né, para trazer mais essa questão de entender mesmo, trabalhar com empatia, esse primeiro passo antes de fazer a escuta social. E não sei quem puxou, eu fiz aí o convite, o Paulo, imediato, está aqui na sala como speaker. Inclusive, Valesca, siga esse cara aí, que ele é uma referência aí em design thinking, tá? Obrigada. Faz um trabalho bem bacana, acho que vocês podem se conectar e conversarem, até porque você está aí em Portugal, então é uma conexão legal. Paulo, você quer aí contribuir conosco um pouco sobre isso, a importância do design, né, thinking no social listening, apesar que você chegou agora, mas você já está dentro da seara do tema aí. Bem-vindo, amigo. Fala, Brunão, obrigado. Primeiro, assim, muito legal participar aqui com vocês. Obrigado pela lembrança. É engraçado porque eu estava fazendo um design sprint agora com a Seara, né? E aí, a empresa de alimentos, né? E a gente estava pensando como é que o hub de inovação deles vai se posicionar, por exemplo. E aí, essas empresas, as empresas tradicionais, né? Eu vim do marketing, né? Eu trabalhei muitos anos com marketing e depois fui trabalhar com inovação, com design thinking, entre outras coisas, né? Estratégia de inovação, basicamente. E aí, só para dar o contexto, tá, gente? Mas o curioso é que o que a gente estava conversando é que as marcas e empresas tradicionais ainda estão muito enviesadas no produto, né? No produto, no que elas fazem, etc. E aí, a estratégia de inovação que a gente está desenhando para a Seara e a forma como a gente está utilizando o design para ajudar a Seara é justamente ressignificar a relação com o consumidor para além do produto. O produto é um detalhe que vem depois de toda uma construção de uma relação. E para construir qualquer tipo de relação, a gente precisa inverter a pirâmide corporativa, né? Não existe como construir uma relação ou uma estratégia de relação de uma marca ou de um serviço, ou seja lá o que for, se eu
não for para a ponta, né? Dentro das organizações, os profissionais que estão na ponta geralmente são super subestimados e toda vez que a gente trabalha com design thinking nessas empresas, a primeira coisa é ouvir as pessoas que estão na ponta, porque as pessoas que estão na ponta são as pessoas que estão com o dedo no pulso do cliente, que estão com o dedo no pulso das pessoas, né? E fazer com que o drive que venha da ponta para a matriz, né, da ponta para o centro, oriente a estratégia da organização, né? E não a estratégia que é feita num escritório fechado, distante das pessoas pelo CEO e pelo C-suite, né? Então, o design entra justamente aí, entra como uma quebra dessa hierarquia tradicional dos negócios, para que a gente, de fato, consiga ouvir e entender as pessoas a partir do que é importante para elas e não do que é importante para a gente, e assim desenhar a estratégia do negócio e construir os caminhos para ter uma nova relação. E aí o produto ou o serviço passa a ser um dos elementos desse processo. Faz sentido aí, gente? Faz, Paulão. Agora eu quero jogar uma pimenta aí nesse teu papo que eu acho maravilhoso. Eu concordo demais. Eu acho que todos que estão aqui no grupo concordam com essa tua visão. Mas será que os líderes desses negócios realmente acreditam nesse vanguardismo, nessa disrupção? O que vocês pensam sobre isso aí? Então, sobre isso, achei super interessante como as falas se conectam, assim, né? Mesmo que cada um aí falou de atuações um pouco diferentes. Porque o Marcílio, se não me engano, falou muito dessa coisa de como precisa ter um passo da gestão para a transformação acontecer. E aí o Paulo estava falando também sobre isso do ponto de vista do design thinking. E eu acho que foi Bruno, não sei, o Valesca falou sobre ferramentas que são adquiridas e que isso acaba virando um grande amontoado, e ainda mais hoje em dia, de dados, de informação que acabam não virando nada, né? Então essa engrenagem assim, de pensar toda a transformação digital, toda a transformação baseada em dados, e aí o social listening vem daí, com base numa transformação vertical. Se a diretoria não compra a ideia, a transformação não existe. E o que tem muito a gestão entende a necessidade de tomar decisões baseadas em dado, por exemplo. Eu, pelo menos na minha experiência, vejo muito isso acontecer. A gestão entende essa necessidade da tomada de decisão baseada em dados. Aí ela contrata bons profissionais, ela forma uma equipe, por exemplo, de BI, que vai fazer todo esse processo do social listening, vai fazer processo de monitoramento, faz isso tudo, BI, enfim, contrata ferramenta, contrata não sei o quê, e aí vira uma infinidade de dados que muitas vezes a equipe não tem capacidade de tratar e transformar isso em insight para a gestão, porque muitas vezes a gestão é mais incapaz ainda disso, porque é uma análise muito específica, né? Análise desse tipo de informação. Ou quando tem, que é um investimento alto em ferramenta e equipe, não sei o quê, a gestão ainda tem dificuldade de assumir aquilo como verdade e vai muito ainda por esse feeling, que também tem valor, porque feeling é a capacidade de analisar, né, o que está ao redor. Eu queria ver o ponto de vista de vocês sobre isso, assim, da experiência de vocês, porque isso é uma experiência particular minha. Ô, Carol, complementando o seu comentário e o comentário da pessoa anterior, né, que eu perdi o nome, a primeira coisa é que, assim, as pessoas não tomam decisões baseadas em dados. E elas não vão tomar. O ser humano não toma decisão baseada em dados. Você pode estudar qualquer autor de economia comportamental e vai te dizer, beleza, você pode até ser influenciado por dados, mas as decisões não são essenciais, não são orientadas por dados, assim. Então, e aí eu fazia uma brincadeira, tem uma pessoa que eu gosto muito, chama Elaine Yacoub, que ela é antropóloga, né? E a gente usa muito da etnografia, né, que vem da antropologia, para fazer pesquisa de comportamento com clientes, etc., e imersão, né?
E a gente fala que, a gente faz a brincadeira que desminta seu Big Data em 3 dias, né? Que é quando você vai para o campo, quando você vai para o dia a dia, para fazer uma pesquisa etnográfica, você descobre coisa demais e momentos que são muito emblemáticos, né? Aí, respondendo a provocação anterior, é assim, as grandes empresas, elas nunca começam com um projeto grande. Elas sempre começam com um projeto pequenininho e elas começam duvidando da gente ao máximo. E na medida em que o projeto começa a avançar, né, ele vai ganhando a confiança das pessoas e aí ele vai crescendo. Mas é impressionante porque, por exemplo, no projeto que a gente fez para a MRV, eu fiquei 3 meses morando em apartamentos da MRV em 6 estados. E eu levei os executivos da MRV para morar comigo, assim, tipo, para visitar, para viver, etc. E as pessoas foram sendo convertidas, né? Elas foram convertidas a partir da vivência pessoal. E não, se eu entregasse para ela um relatório, um relatório de dados para orientar uma decisão, talvez elas não tomariam essa decisão. Como eu levei elas para o empreendimento da MRV lá em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e vivenciei com eles as situações, por exemplo, de assistência técnica, qualquer coisa assim, aí eles mudaram a forma de pensar automaticamente, porque veio mais da vivência do que dos dados. Deixa eu dar uma contribuição em cima do que o Paulo falou e a Caroline falou, que eu acho que é sensacional e isso acontece na prática de fato, né? Desde um pequeno cliente até um cliente, vamos falar assim, indústria, enfim. Mas eu quero citar aqui de setor de gastronomia, por exemplo, que a gente atua, né? Um dos exercícios que a gente faz, né, de ouvir aí tendência, o que o cliente está falando, enfim, ingrediente, ideia, e tal, a gente vai monitorando isso e discutindo, né, no dia a dia, no follow-up com os clientes desse setor que a gente atende. E uma demanda, antes da pandemia, que a gente sempre bateu na tecla, comprovou com números, chegou a fazer praticamente, vamos falar assim, teste com o cliente de que iria funcionar, né? Ou seja, quase que aquele processo da startup, né? Assim, de rodar um modelo e falar assim, olha, funciona, vamos fazer, era o delivery. Incrivelmente, nenhum dos restaurantes que a gente atendia ou atende, né, queria fazer delivery, porque o chefe falava, não, meu prato nunca vai ser entregue no Marmitex, a carne nunca vai chegar na temperatura, né, a experiência do cliente e tal. Hoje, né, pós-pandemia, não foi o dado, né, que fez ele tomar a decisão, que já estava comprovado lá atrás, né, assim, pela demanda latente que o cliente estava pedindo, olha, tem delivery, por que você não tem delivery? Eu quero delivery, entrega em casa e tal, né? Mas talvez aí, pela necessidade, né, numa crise aí foi uma tentativa de salvar o business, né, o negócio, mas eu acho que é bem isso que o Paulo falou, assim, né? Na prática, quando você chega com toda aquela informação, eu acho que vai muito do coração da liderança ali, né? E as decisões, muitas vezes, elas são top-down, né? Assim, o board que vai decidir, o dono do negócio que vai decidir. Por isso que eu falava lá no início aqui da minha participação sobre essa questão cultural, né? Então, passa por uma mudança cultural ouvir o cliente, né? Então, hoje a gente tem uma ferramenta que ouve ali dentro do Instagram e nos dá tendências e a gente consegue entregar um anúncio, mas vai além disso, né? Então, para esse exercício das marcas de notoriedade, de construir essa reputação, né? Então, ela precisa realmente dessa cultura de ouvir o cliente para... Estou achando muito legal, Marcílio, estou achando mesmo muito legal. Eu, por acaso, tenho uma questão, já que vejo que é mesmo um tema muito específico e você é muito expert nisso, e tenho, de facto, alguma curiosidade, ou seja, de que forma é que depois esses dados são trabalhados, ou seja, é através, por exemplo, vamos supor, da voz, se tivermos várias
algo gravado, não é? De que forma é que essa ferramenta ou esses dados podem ser trabalhados? Também é possível fazer só através mesmo do som, ou é mais sobre métricas, por exemplo, de algo mais estabelecido e implementado, como o Instagram? Ou é possível fazer mesmo com áudio? Assim, tecnicamente, Maria, pode ser feito de várias formas, tá? Hoje, através de inteligência artificial, por exemplo, tem várias plataformas, por Speech exemplo, recognition, não é? ele vai reconhecendo e transforma em texto. Por exemplo, tem uma plataforma que a gente usa muito para fazer, por exemplo, legenda para vídeos, chama Headliner. Então você sobe um vídeo qualquer lá, em inglês, obviamente, ele reconhece muito mais rápido e melhor, mas, por exemplo, em português ele já reconhece muito bem, depois vai editando e vai ajustando. O próprio YouTube já faz isso. O YouTube já tem tecnologia, por exemplo, para ele reconhecer, por exemplo, se você está vestindo uma camisa da Adidas, e aí tem um símbolozinho da Adidas ou as 3 listas da Adidas na blusa. Ele já tem tecnologia para reconhecer aquilo ali e já jogar uma campanha da Adidas durante o vídeo, por exemplo. Não está sendo utilizado, mas já existe. Do mesmo jeito que o Facebook, por exemplo, ele tem como reconhecer você de costa, através dos pontos de mapeamento que ele faz. Então a gente ficava, na época que lançaram essa informação, a gente ficava brincando. A gente não pode nem ir para uma balada escondida que a galera já vai saber que você está na balada, né? Então, são algumas coisas que a tecnologia vem proporcionando, o aprendizado computacional, e agora com a computação quântica muito mais liberada, coisas desse gênero vão ser muito mais intensas, muito mais rápidas do que a gente imagina, né? O processamento. Olha, que legal, viu? Eu, por acaso, gostava só de fazer uma ponte também com uma coisa que eu penso que tem sido falado, pelo menos foi falado hoje num dos grupos. Estávamos a falar de comunicação e de voz, e foi muito interessante, porque começámos a falar de uma coisa que se chama inflexão. Ou seja, as pessoas estão muito focadas agora, não só por causa do Clubhouse, mas porque a tendência do áudio tem vindo a aumentar, em de facto perceber como é que eu me posso expressar, como é que eu posso melhorar a minha comunicação, não só aqui no Clubhouse, mas obviamente noutras plataformas, WhatsApp, Instagram DM, e de que forma é que eu posso me posicionar, de que forma é que eu posso comunicar de uma forma que, através da minha voz, que cause um certo impacto no outro. E nós vamos ver cada vez mais, penso eu, e tem sido essa a tendência do áudio ser aqui um ponto dominante, não é? E daí eu também estar a fazer esta pergunta, porque a voz, analisar uma voz é muito diferente de analisar um texto, não é? É muito diferente eu pegar numa palavra, conseguir interpretar uma frase, conseguir entender o que é que essa frase quer dizer, e ao mesmo tempo ouvir uma pessoa e perceber, ok, esta pessoa pode estar a comunicar desta forma, mas não quer dizer que seja essa a emoção ou essa a intenção que a pessoa quer transmitir. Portanto, é muito interessante perceber, de facto, como é que o social listening também pode ser feito noutras vertentes, não só numa vertente, lá está, escrita, não é? E como é que isso depois no áudio também pode ser transformado. É muito interessante este ponto de vista que eu queria só deixar aqui. Alguém quer contribuir, pessoal, com o papo aí que a Maria puxou? Vini, Thiago, tudo bom? Opa, mano. E aí, como é que você tá, cara? Quanto tempo? Tudo bom, tudo bem por aqui. Tô adorando esse bate-papo aqui, aprendendo bastante com os feras aí, Valesca, Bruno, você, o Paulo, a Carolina que falou agora também. Muito, muito interessante, Marcílio. Acho que eu quero só contribuir um pouco com algumas coisas que estão acontecendo aqui na Austrália, principalmente nesse mundo de startup, e algumas tendências que começaram a surgirem conversações, e está aumentando muito os números aqui nas últimas semanas. Então eu ouvi diversas palavras aqui, como por exemplo design thinking, brand sense, comportamento econômico. Então eu vou tentar fazer um link de tudo. Como eu trabalho no mercado de educação aqui na Austrália, uma das coisas que eu percebi muito hoje em dia, principalmente com essas novas, com essa nova social media, né, o social listening do Clubhouse,
foi que a participação dos MVPs, né, das startups fazendo MVP, os números estão absurdamente crescendo muito, né? Um dos exemplos é que hoje, né, dentro da escola que eu trabalho, a gente ensina empreendedorismo pessoal e a gente percebeu que os MVPs que eles estão lançando aqui na Austrália atualmente estão indo além do que eles colocaram como KPIs, ou seja, a grande sacada do MVP é você testar algo e ver se o mercado está de acordo com aquilo. Só que nos últimos tempos a gente vem validando muita coisa que o pessoal, o mercado australiano, né, a princípio, né, que eu estou falando do mercado daqui, eles estão querendo consumir coisas básicas. Então, as empresas que estão lançando, né, as startups que estão lançando esses MVPs, eles estão conseguindo aí monetizar muito mais rápido do que anteriormente. É claro, com a ajuda de todas essas plataformas que todo mundo citou, até vindo mesmo de um trabalho muito bem feito de empatia, né, vindo lá do Design Thinking, e chamando a atenção de C-levels, né, de CEOs, que ficam pensando muito na estratégia, mas não tem coragem de ir para o mercado e testar. Então, só queria comentar um pouco sobre essa tendência, porque assim, as startups já estão passando muito rápido de etapa, né? Justamente por esse motivo dessas novas redes sociais estarem ajudando a traquear os números melhores e realmente entregar algo para o cliente que realmente faça sentido na customer experience para ele, né? Que ele realmente precise daquilo, eles estão conseguindo endereçar, né? Addressing o que o cliente realmente quer muito rápido. E é claro que isso também tem muito a ver com o momento econômico que nós estamos passando atualmente, que é a pandemia, e as pessoas estão cada vez mais querendo gastar menos, que foi algo que a Valesca fez um link muito bom, de redução de custo e também da questão do brand sense, né, da questão do que realmente eles precisam. Eu acho que é muito, muito legal. E só para finalizar, uma tendência que está acontecendo muito aqui hoje em dia, até pegando uma carona da Maria, eu gosto muito de acompanhar as coisas básicas, né, principalmente em negócios. E algo que está crescendo muito aqui das últimas semanas para cá, depois que assistiram na verdade, não que assistiram, né, tinha algo acontecendo muito, muito forte na questão do Netflix, né, daquele seriado lá da Queen, lá do Gambit, que venderam muito jogos de xadrez, né, mas também agora as pessoas fazendo um link com o Clubhouse, e essa questão de despertar e fazer um engajamento melhor através dessa social media, as aulas de canto aqui na Austrália cresceram assim, tem uma porcentagem muito grande de crescimento, porque as pessoas agora querem melhorar a entonação da voz, querem melhorar esse quesito, porque é algo atual e futurístico. Obrigado. Obrigado você, Tiagão, pela contribuição, cara. Você é sempre brilhante aí e legal estar escutando aí do outro lado do planeta aí as informações atualizadas do que estão acontecendo. E uma coisa que a gente fala muito no ambiente de startup, que a gente deixou de fazer o mínimo produto viável, né? Para fazer o melhor valor possível, né? O máximo que a gente puder entregar para o cliente já desde o começo. Porque, como você bem frisou, a sensibilidade, o cliente quer coisas muito, muito diretas, muito que ajudem ele muito rápido. E às vezes a gente fica criando coisas muito grandes que acabam não ajudando o cliente, né? Exatamente. E trabalhando, acho que nós, né, do mercado de educação e até mesmo o esforço dos alunos, vem fazendo um trabalho muito bem feito no passo anterior aí que o Paulo conhece muito bem, acho que ele já saiu aqui do grupo, mas que vem do Design Thinking, a Valesca mencionou também, que é a empatia, né? Ir para o mercado, fazer uma pesquisa bem feita, fazer as surveys, né? Perguntar o que é necessário para a entrega daquele produto e eles estão fazendo um trabalho muito bem feito e entregando realmente um produto básico e tendo saídas
inesperados, assim. E até mesmo, acho que foi o Bruno que comentou, eu fiz uma provocação na escola que eu trabalho, que é uma escola de empreendedorismo, e meio que o CEO, às vezes, ele fica meio, ele demora, ele é bem conservador, ele demora um pouco para tomar algumas decisões. E a gente levou uma solução para nós, da parte acadêmica, nós levamos algumas soluções digitais para a transformação, que ele colocou um hold, né, que ele no momento não queria trabalhar, e nós colocamos para alguns dos estudantes trabalharem essas soluções, que no mercado agora já estão comercializando no mercado, e agora a escola quer comprar essa solução. Então é bem interessante essa agilidade hoje em dia, né, e principalmente por causa dessas ferramentas que disponibilizam isso, né, a gente chegar no cliente mais rápido, né, e entregar o básico e o que é mais importante para eles. Interessante que no planeta inteiro é a mesma discussão, né? O cara que é tradicional, o cara que não quer tomar decisão. Ô, Vini, uma coisa interessante aí, pegando o gancho do Tiagão, que é um parceirão aí, né, Tiagão? Saudade de você, hein, rapaz? Beleza, mano? Ô, Vini, por exemplo, eu fui numa universidade hoje, que a minha agência de intercâmbio é parceira, e eles ligaram para mim, eu quero conversar com você. Quando eu cheguei, eles falaram, é porque você deu uma ideia há um ano atrás de o curso tal ser em Learning e a distância, e a gente queria te ouvir agora sobre isso. Aí eu fiquei pensando, um ano atrás eu dei ideia e eles não quiseram, agora eles querem, né? Aí eu acho que a tendência vai ser essa agora, Vini. Inclusive o Clubhouse, ele veio para isso. Porque eu já olhei aqui, tem grandes marcas aqui, e só eles, se forem bobos, não enxergaram isso, né? Que essa rede social aqui, ela veio para dar oportunidade a vozes, as pessoas falarem e serem ouvidas. E as grandes marcas que vão e já estão chegando aqui, eles estão observando isso. Que aquela moda antiga que existia, né? Que o cliente tem razão e que é bom ouvir o cliente, isso tem que colocar em prática. Uma coisa que a gente tá reaprendendo aqui no Clubhouse é escutar e falar na hora que a gente pode falar, né? Que não dá para falar duas pessoas ao mesmo tempo aqui. Até no debate você tem que ter paciência para escutar a opinião do outro para depois você se posicionar, né? O Clubhouse tá nos ajudando a voltar a uma prática de educação muito, muito simples. E um comentário que eu queria fazer sobre processo de voz também. Eu tenho um filho de 7 anos, né? Fez 7 anos agora em janeiro. E a relação dele com a internet, muito através da voz. Porque ele vai lá no Google, ele aprendeu a apertar o microfone lá e ele diz Fantasia do Mandalorian. Aí o Google vai e apresenta para ele. Então, a forma como ele não sabe escrever direito ainda. E quando ele era menorzinho, ele já fazia isso. Então, é uma grande tendência que as plataformas, principalmente os mecanismos de busca, cresçam cada vez mais através da voz. A Alexa está aí também para falar sobre isso, né? Que vários debates já sobre o que é permitido, o que não é permitido, o que pode, o que não pode com a Alexa, enfim. Muita coisa está sendo redesenhada e a voz está em moda novamente, né? Ô Vini, deixa eu pegar um gancho nisso aí, até a Maria colocou aqui. Com certeza será uma dificuldade fazer, né, vamos falar assim, o social listening aqui, porque ainda, né, como que esses dados, como é que a gente vai mensurar, como é que as marcas vão estar presentes em multisalas, né? Talvez aí as marcas vão ter que usar de uma certa inteligência, né, para fazer uma penetração em grupos em que se ouviu falar que estão falando delas, né? Se é que se existe, né? Mas como tudo é muito novo, eu acho que vai ter essa dificuldade. Mas é interessante saber que com certeza a gente vai ter também algum amparo tecnológico para isso, né? E aí tá o recurso de voz voltando com uma força brutal, né? Como se fala em Portugal. Brutal.
Brutal, de Portugal. E a voz... São dialetos, mas são muito parecidos. Sim. E de fato, né, a gente já está vendo esse recurso da voz, né? O podcast voltou com muita força no ano passado, ou nunca saiu de moda, né? Mas a gente viu o advento do vídeo meio que tomar um protagonismo, lógico, né? Com YouTube, enfim. Mas eu acho que agora a voz, esse recurso só do áudio, né? Eu falo a voz, mas esse recurso só do áudio, ele vem ganhando uma força incrível. Eu não sei se por conta dos dispositivos, né? Lá atrás com a Siri, agora mais popularmente falando com a Alexa, com os próprios recursos de busca, né? Como seu filho usa lá no YouTube para buscar, etc. E a gente vai se acostumando com isso, né? Agora, para as marcas, para a gente que gerencia a marca no dia a dia, eu estava conversando isso com uma amiga, um super desafio entender ou ouvir, né, aquelas que já mudaram essa cultura do ouvir, né, passaram a ouvir realmente e querem tomar decisões a partir disso. Aqui dentro, lógico, eu sou recém-chegado, Bruno, obrigado mais uma vez, viu, Bruno? O Bruno me enviou centenas de convites e não sei por que eu não estava chegando, o SMS não chegava, etc., mas finalmente consegui ingressar. Mas eu acho que sim, é um desafio, viu, Maria? Fazer esse processo de monitoramento no ambiente de voz, e a gente vai ter que contar com certeza algum amparo tecnológico para isso. Mas de que eu estou fazendo um link entre as duas falas, né? Desse desafio de como a gente vai monitorar, ao mesmo tempo dessa super tendência que o Vini estava falando agora junto com o Thiago, que é o uso desse recurso, né? Então, assim, vai ser imprescindível a gente largar, e aí eu confesso que eu estou tendo até dificuldade de ficar com isso desligado, né? Isso que tomou o lugar do meu rádio. Eu adoro rádio, sempre ouvi rádio. E hoje o rádio perdeu minha audiência e eu já fiquei pensando, falei, cara, será que isso aqui vai roubar a audiência do rádio? Ou o rádio novamente vai ter que se reinventar para estar aqui dentro? A gente está falando... É um pouco como a televisão, sim. É um pouco como a televisão, teve que se reinventar e ajustar, sim. E aí é um pouco precoce essa fala, porque isso aqui só está disponível para iPhone, né, que representa ainda uma fatia, né, mas são pensamentos, são devaneios aí em relação a tudo isso que está acontecendo dentro desse tema aí do social listening. Muito bom, pessoal. A gente tá se encaminhando aí para quase 1 hora de papo. E para a gente não estender muito também, para não ficar muito cansativo, porque tem salas aqui que duram 9, 10, 24 horas, é muito louco. Propor aqui um torói de ideias para saber o que vocês gostariam, que a gente gostaria de conversar na próxima segunda-feira. E aproveitar e convidar vocês também para um papo que a gente tem feito todo domingo sobre o futuro da educação. Semana passada foi sensacional esse papo. Teve até o reitor da Unicamp conosco, teve o secretário de Educação da cidade do Rio de Janeiro, enfim, foi um papo sensacional domingo passado. Aproveitar para convidar vocês aí também para participarem disso. Alguma ideia de temática para a próxima segunda-feira? Vini, deixa eu só dar minha ideia e já encerrando aqui, despedindo. Muito boa aí a contribuição do pessoal, show de bola, como sempre. O nível tá ficando alto, hein? A régua tá crescendo aí. E mandar um grande salve pra Carol aí também, que é uma profissional bem fuderosa. E a minha sugestão é dentro dessa pauta que a gente gosta muito, que seria inovação. Eu acho que é interessante. Valeu, boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite. Alguém mais? Primeiro, obrigada. Nem consegui agradecer o Di, que ele saiu aqui. Achei muito legal, não tinha participado ainda da sala, fiquei muito contente. Gosto muito do tema de inovação, claro, porque ele é bastante amplo e é o que está todo mundo vivendo hoje. Então, super concordo com o Bruno. Eu queria só agradecer também, né? Eu não sou da área, acabei de aprender um monte aqui com vocês, foi um papo maravilhoso mesmo. Eu queria só botar um comentário aqui no papo do Marcílio. Queria dizer que eu acho que uma das grandes dificuldades também aqui do Clubhouse
é o fato do conteúdo ser efêmero, né? A gente não consegue ter um tracking assim do que é falado aqui. Então, acho que essa também vai ser uma grande dificuldade aí para vocês que monitoram o que vai ter que ser dito aqui, que é o fato de tu não conseguir guardar o que foi dito aqui, né? Então, acho que também vai ser um desafio para vocês, que são da área, né? Eu não sou. Então, acho que o Clubhouse veio aí como um grande desafio para todo mundo aí. Ninguém sabe muito bem o que esperar, né, do Clubhouse. Também acho que o Papo da Inovação é muito bom e com certeza eu vou participar semana que vem, porque eu adorei mesmo. Estou muito feliz de ter estado aqui essa noite. Obrigada mesmo. Você, como programadora, sinta-se aí convidada a desenvolver algo para fazer esse tracking aí. Vou tentar, Vini, vamos ver. Ô, Vini, Manda! cara, primeiro, hoje eu participei da primeira sala, né? Sensacional, velho. O tema, as pessoas, a contribuição das pessoas foi de uma maneira leve, né? Passaram um conhecimento muito foda de uma maneira muito leve, tá? E não sei quem foi que falou agora há poucos instantes, a régua está muito alta. Realmente, a régua está subindo. Um conteúdo muito bom. E, cara, eu topo também, né, de participar na próxima aí com inovação. E eu queria jogar só um pouquinho de pimenta aí, né? Você sabe que eu atuo muito com pequenos negócios, tá? E como é que a gente poderia, de certa forma, né, ou se já contribuindo ou jogando para o próximo papo, né? Essa inovação, talvez trazendo um pouquinho do socialista para os pequenos negócios, cara. Como é que essa contribuição que a gente fala de grandes marcas, com grandes budgets, né? E que, de certa forma, já tem essa cultura mais fácil de fazer essa transformação. Mas o pequeno negócio, pelo menos aqui no Brasil, é o que move, né? E quando eu falo pequeno negócio, eu falo tanto de um ME quanto de um EPP, né? Que move aqui a nossa economia, de certa forma, né? E aí eu queria jogar essa contribuição, ver se o pessoal vai estar de acordo, para que a gente pudesse também contribuir um pouco para os pequenos negócios aqui do nosso país. Beleza, meu irmão? Vini, valeu, brother. Valeu, irmão. Muita paz aí para tu. Top demais. Gostei muito. Gabriel, é muito interessante esse ponto de vista. De facto, os pequenos negócios, eu já tinha pensado nisso também, os pequenos negócios são muitas das vezes, pronto, quem é mais impactado, quem tem mais dificuldades neste tipo de transformações. E agora o que nós estamos a ver é que também com o aparecimento desta pandemia, o que acontece e o que grandes empresas como a Microsoft e outras têm vindo a registrar um grande crescimento, por exemplo, no cloud computing. E esse tipo de investimento é neste momento aquilo que tu disseste, é um grande desafio para as pequenas e médias empresas. Portanto, acho que isso é um dos pontos-chave também a pensar, talvez até mesmo para uma próxima conversa. Inovação, mais especificamente, como é que as pequenas e médias empresas podem inovar e de que forma é que essa inovação pode contribuir também para gerar mais negócios, gerar mais vendas, gerar mais prosperidade para todo mundo. Olha, Vini, muito obrigada, espero ter contribuído aqui e boa noite a todo mundo, gostei muito e vemo-nos na próxima. Show demais, pessoal. Todos têm contribuído muito, Maria. Cada participação aqui tem sido brilhante e o legal daqui é isso. Papo sem julgamentos, que é onde todos podem se expressar, trazer suas visões, sua experiência de mundo. Isso é muito bom. Isso aqui é a educação do futuro, né? Então, fico muito feliz de a gente estar podendo fazer esses debates e, como o Brunão frisou, a régua está subindo rápido, né? Então, pessoal, ficamos assim. Inovação para pequenos negócios na próxima segunda-feira. Como a gente pode realizar isso aí? Esperamos que todos possam estar aqui, possam convidar outras pessoas, que esse papo cada vez mais rico que a gente tem tido aqui, todas as segundas, quartas e sextas, né? Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Galera, boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus aí. Um excelente final de semana.